Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar com a professora Cleide Nebias, que foi professora do Departamento de Educação lá em Botucatu, né, no Instituto de Biociências. E ela vai nos contar um pouco da sua vivência naquele local e o que ela está fazendo hoje, que hoje ela está na diretoria acadêmica da Univesp. Oi, Cleide. Bom dia, tudo bom? Bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite e por também nos dar a estrutura para fazer a entrevista aqui, né, nos espaços da Univesp. Obrigada a vocês pelo convite, você em particular, né, de ter lembrado, porque eu saí de lá já tem bastante tempo, né, e lembrado de mim. Então, obrigada. Eu que agradeço e em nome da diretoria a gente estende esse agradecimento, né, porque é um projeto da diretoria de contar a história, de entender a história da biologia do Instituto de Biociências lá. E eu queria exatamente começar falando disso, que você nos falasse como é que você foi parar lá no Departamento de Educação, ou seja, qual a sua formação e por que você foi para lá, conta um pouco essa chegada. Tá, a minha formação é em pedagogia, na PUC de São Paulo. Eu já tinha feito mestrado também na PUC quando, por circunstâncias familiares, o meu marido resolveu assumir uma fazenda que a gente tem em Pardinho e sair de São Paulo. E por conta da ida dele para lá, e eu com 3 crianças em São Paulo, 2 empregos, achei que estava bem complicado. Então, eu resolvi acompanhá-lo, né? A gente optou por Botucatu, porque era a cidade maior perto de Pardinho. Né? Que tinha melhores condições para as crianças estudarem e tudo. Então, na verdade, eu iria para lá de qualquer jeito, independente de emprego. Entendi. Coincidentemente, o Departamento de Educação, há 12 anos que ele não abria concurso. E eu soube que ele tinha aberto, parece que não houve candidatos que passaram pela avaliação de currículo, e aí eles abriram novamente, eram 3 vagas, né? Estrutura, prática de ensino e didática. E aí eu concorri, para didática eram 12 candidatos, eu fui aprovada. O Zé Roberto Rus Pérez, que está hoje na Unicamp, foi aprovado para estrutura, e o Sérgio para prática de ensino, que era lá de Botucatu. Ele era biólogo. Então, ele entrou... O Sérgio, ele fez biologia lá. Ele fez biologia lá, depois ele saiu e daí voltou. E nós, então, entramos os 3 juntos. Na época, o departamento era bem pequeno. Dele faziam parte a professora Eli, em psicologia, a Maria José, também em psicologia, a Raquel Volpato, em estrutura, e a Sônia Greco, que hoje está em Araraquara, que ela depois que aposentou, ela foi para lá, para a Unesp de Araraquara. Ela era da didática, eu fui trabalhar com ela. Tem 2 episódios muito curiosos, né, da minha chegada lá. Primeira, eu me candidatei para prática de ensino e didática. E quando vieram as respostas, eu abri primeiro o envelope de prática de ensino e dizia que eu não tinha o perfil, eu não tinha sido aceita na análise de currículo. Aí abri o berreiro, porque eu não tinha passado. Daí liguei para a fazenda, falei com o meu marido, chorei. Não, então, se você não quiser vir, não venha, não. Eu vou de qualquer jeito, independente de ter emprego e tal. Aí abri o segundo envelope, era de didática, e eu estava passando para a segunda fase. Então, foi bem legal. Aí eu fui, bom, fiz tudo direitinho. Na hora da entrevista, me lembro bem, eu não lembro o nome das pessoas, mas eram 5 membros da banca. Aí alguém me perguntou se eu iria morar em Botucatu, porque é um campus que exige que a pessoa more lá, né? E eu fui explicar que eu estava mudando para Botucatu independente de ser selecionada. E comecei a chorar. Falei, agora que eu não entro, né? Imagina, uma marmanja numa seleção para um ensino superior chorando. Mas é porque para mim, na época, era muito difícil sair de São Paulo. Né? Toda a minha família é de São Paulo, enfim. Eu não tinha ninguém lá, né? Então, foi assim a minha entrada lá.
Eu fui trabalhar com a Sônia Greco na didática. Ah, e esqueci só. Quando eu prestei o concurso, eu já havia sido aprovada no doutorado aqui da USP. Tá, eu lembro que você fazia Então doutorado. eu fiz todo o doutorado e aí uma coisa que eu percebo bem é a diferença, né? As condições que eu tive para fazer o mestrado, trabalhando feito louca, estudando de madrugada, Imagina. escrevendo de madrugada, e quando eu fui para a Unesp, as condições que você tem numa universidade pública de 40 horas, dando pouquíssimas aulas, né? Na época, hoje eu sei que é um pouco diferente, mas você tem todas as condições para poder se dedicar, estudar e conseguir concluir o curso no período previsto, né? Então foi isso. Meu ingresso lá foi assim. E aí você entrou lá. Isso foi mais ou menos que ano? 86. 86. Era antes do Cecílio. Foi o Neivo. O Neivo, O isso, Neivo que depois foi para 85, Marília. 89, isso. Depois ele foi para Marília, eu me lembro dele em Marília depois. Porque quando eu concluí o doutorado, eu participei do programa de mestrado e doutorado da educação de Marília. A gente ia de Botucatu para lá, de 15 em 15 dias, passava 2 dias e voltava. Você conseguiu defender o doutorado, então? Consegui bem. Eu lembro que uma vez você falou para mim que você levou o doutorado para ser visto lá, né? E a pessoa te falou assim, não, mas com essa finurinha aqui não vou nem ler. Não sei se você lembra disso, mas isso me marcou. Pois é, porque tem um pessoal, né, que achava que tinha volume. Não, assim. Até hoje eu sou bem telegráfica no texto. É uma raridade na educação. Não é, então. Não é. O pessoal diz que eu sou fora da curva, que eu sou uma exceção. Isso, uma exceção dentro da educação. É uma exceção. Área. Sou bem objetiva, bem telegráfica. Que legal. Por isso que a gente conseguiu conviver lá. Mas você sabe que o meu orientador de mestrado, Sérgio Luna, na PUC, ele dizia que é bom e ruim, né? Porque você supõe que o seu leitor esteja acompanhando aquilo que não está no texto. Então, o texto precisava ser um pouco mais extenso, às vezes. Por isso que você tem que focar o seu leitor, né? Por exemplo, quando você publica um texto científico numa revista de nível internacional, você está conversando com cientistas. Você não precisa explicar certas coisas, né? Mas, enfim. E me diga uma coisa, o que você se lembra, assim, essas pessoas, você sabe, que estavam lá no departamento quando você chegou, você sabe de que universidade elas vieram? Você lembra alguma coisa disso? Eu lembro que da Eli eu não me lembro, nem da Maria José. Da Raquel e da Sônia, eu me lembro que elas tinham feito o doutorado naquele período que não havia necessidade de fazer o mestrado e elas tinham ido direto para o doutorado, mas não lembro onde elas formaram, não me lembro. Entendi. Nem se na época ainda havia necessidade de um vínculo ou se você só preparava um trabalho e defendia. Eu sei que elas tinham isso já há algum tempo. A Miriam não, a Miriam foi da banca dela, ela fez na USP. Tá. Que a Miriam Foreste, que entrou depois. Ela estava, ela saiu, voltou? Ela esteve, antes de eu entrar, foi para a CESP, né? Para a CESP. Aí eu abri uma vaga, eu acho que foi da Sônia, se não me engano, e ela voltou. Ela voltou, eu acho que foi da Sônia. A Sônia aposentou antes de mim e ela voltou. Então, o Gilberto não estava lá ainda. Ai, desculpa, claro que estava. Estava, né? Tanto que o Sérgio foi trabalhar com o Gilberto. Quando eu cheguei, o Gilberto já estava. O Gilberto tinha mestrado e tinha um doutorado que ele na Unicamp, que ele nunca concluía. Eu lembro disso. Nossa, a gente falava, Gilberto, tira um tempo, vai preparar o seu doutorado. Mas ele envolvido com as práticas de ensino e todo ligado às escolas lá de Botucatu, né? Depois eu soube que ele foi secretário de Educação, ele ficou super 8 bem. anos como secretário. Diz que foi super bem, uma gestão. O positivo que ele contou era que o fato dele já estava trabalhando com o pessoal da rede.
Então, quando ele virou secretário, ele teve uma grande aceitação, porque ele falou, já conheço a pessoa, esse é do nosso, né? Então dava para conversar melhor, isso foi um ponto positivo. Foi legal. Desculpa, eu tinha Não, esquecido. não. O Gilberto foi uma pessoa muito querida. Sim, sim. Esqueci, mas é que tem tempo. Todos né? eles que você falou foram meus professores. Né? E quando eu cheguei, tanto o Zé Roberto, o Sérgio e eu, acho que uma coisa importante foi, assim, oxigenou o departamento, né? Porque era um departamento que vinha com um grupo, não que as pessoas não fossem competentes, mas estavam lá há muito tempo e, de repente, chegam pessoas novas, né? Como depois, né? depois de mim, chegaram outros que também fizeram isso, né? Sim, Renovaram, sim, é um trouxeram ideias. E nessa ida do departamento, a sua atuação lá, você ficou até quando lá? Então, eu fiquei de 86 a 95. Na verdade, foram quase 10 anos que eu considero que foram extremamente importantes para a minha formação continuada, para a minha carreira. Foram super importantes esses anos. E eu saí por duas razões, né? Porque eu gostava muito de trabalhar lá, estava sendo uma experiência bem positiva. Primeiro porque os meus filhos, os três já estavam voltando, querendo voltar, ou já estando em São Paulo. E segundo porque começou a circular a notícia de que ia haver uma grande reforma na Previdência. Já naquela época e que iria radicalizar as aposentadorias, né? Muita gente aposentou, até 98. Foi, a USP também, na Unesp. Nas públicas, né? Deu uma debandada geral. Então, eu saí por conta disso, né? Eu fiz a contagem, eu levei o meu período de particular, de privado, para lá. Aí fiz a contagem, dava, aí eu aposentei. Aí voltei para São Paulo. E eu considero que eu seja uma das, não diria poucas, porque não são poucas, mas que tenha uma experiência muito variada no ensino superior, né? Eu trabalhei em pública, agora eu estou de novo numa pública, trabalhei nas particulares familiares, trabalhei nas particulares nos grandes grupos de capital aberto. Trabalhei como professora, trabalhei tanto de graduação como de lato e distrito, trabalhei como pró-reitora, vice-reitora. Então, e por 10 anos eu fui avaliadora do MEC para credenciamento e recredenciamento de instituições. Aí conheci as federais, as comunitárias. Então, eu me considero com uma boa visão de instituições e do ensino superior, né? E agora estou na EAD e venho do presencial, então fecho o ciclo e aí encerro. E aí encerro. Já dá para encerrar. Mas vai deixar um livro com uma grande síntese. Isso tudo para a gente, não é verdade? Agora, lá em Botucatu, a experiência mais interessante que eu considero foi quando, eu acho que foi o Toledo, ou o professor Cecílio, ou na transição... A Cecílio veio logo depois do Neivo. Isso, então acho que foi no final da gestão do Cecílio e pegando a gestão do Toledo, eles me convidaram, o Cecílio que convidou e depois o Toledo ratificou, né, o convite, para coordenar uma reestruturação do curso de Biologia. Entendi. Então, acho que foi uma experiência muito interessante. Isso em 2002, 2003, porque quando eu cheguei, a biologia ela tinha 3 habilitações, né? Ou era bacharelado em biologia, ou era licenciatura, ou era biomedicina. E daí, a ideia era que a biologia se separasse da biomedicina como 2 cursos. A biologia ficaria com bacharelado e licenciatura e a biomedicina teria um outro perfil de quer dizer, uma outra formação. Entendi. Né? E isso seria feito
com uma condição, sem aumentar um docente em nenhum departamento. Como sempre. Não, mas você sabe como é complicado, né? Então, como que é resistente, né? Sim, porque havia, claro, um aumento significativo de carga horária na graduação, sem nenhum aumento de docente. E foi bem interessante, porque foi uma experiência que eu convivi com todos os departamentos que faziam parte dos 2 cursos, né, ou da possível divisão, que depois aconteceu mesmo, né? Mas eu não peguei a implantação. Tá. Eu só participei da organização. E nessa organização, fora essa questão econômica, estrutural, como é que você sentia que os alunos reagiram nisso, ou não teve esse contato, como que era? Não, a gente teve ou a própria instituição como... na verdade, os alunos haviam, assim, não era um movimento organizado, mas você percebia como uma possibilidade de uma formação mais focada naquilo que eles tinham interesse desde o início do curso. O cara entrava pensando nisso, mas o curso abria... Então, nesse sentido, sim. Eu acho que a gente teve, se eu não me engano, acho que a gente fez 1 ou 2 assembleias com eles, depois do curso mais organizado, numa possibilidade de fazer alguma adequação, né? Isso aconteceu, eu me lembro. Mas, prioritariamente, ele foi decidido entre os docentes. Tá. Foi decidido entre os docentes. E então, essa foi assim, praticamente a primeira raiz da criação da divisão entre biomedicina e a biologia. Isso. E na época, a gente usou uma forma de pensar nos cursos que tentava reduzir o argumento do departamento como relevante para ter tal carga horária, né? Porque, veja, nas particulares, a grande preocupação é com carga horária e o regime de trabalho, né? Na pública, você tem o regime de 40 ou 20 horas, né? Então, isso está definido. Mas o que existe, e na particular, você tem a preocupação de não mexer muito na matriz curricular se ela determinar a redução de carga horária, porque as pessoas dependem das aulas. Na pública, o que eu percebi é que havia uma preocupação dos departamentos de estarem presentes, porque o que justifica a contratação é a graduação, né? E se você hora de aula, né? não está presente, o seu departamento pode perder corpo docente ou não poder contratar, e ele perde força na faculdade ou no instituto, Sim. enfim. Então, no fundo, você tem um dado bem subjetivo, né? Uma variável que é forte. Para discutir, né? Para discutir. E aí eu me lembro que a gente fez uma outra forma, a gente optou por uma outra forma de pensar os cursos. A gente trabalhou com mapa conceitual. Tá. Né? A gente trabalhou com seres vivos para biologia e saúde para biomedicina. E o que isso exigiria do ponto de vista. Esse, para aquele. E aí, depois, as disciplinas vão dar conta do que aonde, né? Vocês tentaram fazer o que devia ser feito, né? Uma tentativa de não pensar pelas disciplinas, mas pensar na concepção, né? Teve muita resistência? Como é que você acha que foi? Não. Eu sou um pouco ingênua, assim, para ver. Eu sempre acho que está tudo indo bem, está tudo ótimo, todo mundo está contente, trabalhando bem. Então, a minha sensação era que estava tudo bem. Entendi. Acho que teve, claro, né, algumas questões, mas eu acho que eu consegui lidar, porque saiu, né? Eu acho interessante. Como resultado, saiu. Você pensa dentro do objeto em si, né? O resto é consequência. Entendi. Foi isso. Mas eu acho que o Departamento de Educação, na época que eu estive lá,
ele fez interlocuções com outras. A gente teve uma atuação na agronomia, a gente teve no PET que você coordenava, né? A gente trabalhou com vocês, a gente trabalhou com algumas áreas da medicina. Então, acho que foi um momento também do departamento bem ativo. Entendi. Não sei como ele era antes, mas eu sei que algumas frentes foram abertas nesse período, né? Antes ele era o departamento de pedagogia, que depois foi meio que extinto, os professores ficaram meio, né? Teve uma época que ele estava, antes de eu entrar, né? Que ele era, como que se fala? Os professores ficaram alocados em alguns departamentos. A Miriam, por exemplo, estava no meu departamento. E apenas ficava ali em Botucatu, né? Então, mas quando ele tem menos do que um número de professores, ele fica... É dependente, tem um termo que eu lembro que eles usavam. Eu não vou lembrar o termo, mas tem esse tipo de coisa. Só que os professores, então, eles não eram um departamento. Porque os professores não podiam ficar alocados nele, provavelmente por causa de número, alguma coisa assim. E aí, toda aquela história naquela época, né, a questão política, olha, problema disso, daquilo, sei lá qual era a causa exata, mas teve isso. Quando, em 85... entrou o Neiva, que daí deu toda aquela ruptura lá, né? Sei lá até que ponto, mas enfim, aí eles voltam a formar de fato o departamento de educação, aí entra com o nome de educação. Tá, entendi. E você entra quando eu entrei, no comecinho desse, porque em 85 você fez o concurso, né? Eu fiz em 86 você entrou. Eu fiz em 85 e saíram as nossas... É nomeação, né? Não sei se é nomeação. Acho que Saíram em 86, logo no comecinho do ano. Agora, eu que vinha de um batidão, né? De trabalhar muito, e lá, claro que eu trabalhava muito, mas era uma outra forma. Né? A gente tinha poucas aulas, então você preparava e revia, e reorganizava, e fazia. Podia atender muitos alunos individualmente. Trabalhei com alguns alunos da biologia no TCC, que também era uma experiência muito gostosa, muito gratificante, né? E era bom eles escolherem educação, porque era meio que o patinho feio da biologia, né? Ou era biomedicina, ou era o bacharelado, e de repente eles... licenciatura. Isso. Mas eu lembro que a gente conseguiu atrair alguns alunos bem interessantes para fazerem o TCC na área da licenciatura. O curso noturno já está funcionando? Não, foi depois que eu saí. Foi depois. Você deve ter saído em 2002, 2005, você falou? Eu saí em 95. 95, 90, não, foi bem depois. Foi depois, foi depois. Nesse século já. Foi depois. Eu me lembro que foi depois, né? Tanto que quando eu saí, o Gilberto ainda não tinha aposentado, nem a Miriam. Entendi. Eles aposentaram depois, né? É verdade, 95 eu confundi. Então, eu fiquei bem dividida quando eu saí, porque eu tinha, depois do doutorado, eu tinha por 4 anos sido pesquisadora com bolsa do CNPq, num trabalho bem interessante junto às escolas de ensino fundamental, lá da diretoria de ensino de Botucatu. Eu tinha feito um trabalho bem interessante com eles, né? Que eu queria que fosse o relatório, fosse o meu trabalho de livre docência. Mas aí eu falei, bom, eu vou para São Paulo e eu faço isso depois. Never. Porque daí voltei, acentuou esse perfil de gestora mais do que de docente. Sim. E aí eu fui indo por outro caminho. É uma outra forma de atuar também, né? Com um espectro até maior. Muitas vezes, e faz parte, eu acho que... E aí você saiu e veio... Então, eu voltei para São Paulo e assim que eu cheguei, porque, então, antes de eu ir para Botucatu, eu tinha trabalhado 15 anos na Universidade de São Marcos, que é uma instituição particular, familiar, no Ipiranga, em São Paulo. Eu tinha trabalhado lá como docente, depois como coordenadora das licenciaturas. Daí fui para Botucatu. Quando eu estava voltando, alguém ficou sabendo que eu já estava voltando para São Paulo. Então me convidaram para voltar, mas para o programa que a instituição tinha
montado um mestrado que depois teve também doutorado em psicologia, porque o forte dessa universidade era o curso de psicologia. Entendi. Só que na psicologia eles tinham 3 linhas, 2 bem da clínica e uma de aprendizagem. Então me convidaram para participar da aprendizagem. Aí eu fiquei um tempo ainda indo para Marília, porque eu tinha um fim de curso lá e tinha 3 orientandos de doutorado que ainda não haviam concluído. Entendi. Então eu continuava indo para Marília, daqui de São Paulo, num leito que eu morria de medo, porque ele ia para Tupã. Tupã? É, Tupã. Medo de dormir. E ele parava em Marília às 5 da manhã. Eu falava, meu Deus, eu vou para Tupã, né? Eu não paro em Marília. Mas eu ia de ônibus para Marília e depois os orientandos algumas vezes vieram para São Paulo, algumas vezes eu fui para Marília. Entendi. Aí encerrei lá e continuei nesse programa até depois ir para outra universidade. E daí fui indo para... Você foi para várias outras? Eu saí da São Marcos, eu fui para a FMU como pró-reitora. Entendi. Depois eu fui junto com a São Marcos, eu fui para a UMC na época do Lobo. O Lobo, que foi reitor da USP, a UMC é uma instituição familiar que resolveu se profissionalizar num período. Hoje ela, de novo, é familiar, mas naquele período ela levou o Lobo para a reitoria, que levou uma equipe da USP que me convidou para ir para lá. Entendi. Aí eu fiquei lá um tempo, aí passei pela FMU, e da FMU eu fui para o Grupo Anhanguera. Tá. E saí do Grupo Anhanguera para a Univesp. Para a Univesp. E essa é a minha última atividade, acho. Entendi. Acho. Sempre acho, porque eu nunca tenho certeza. Acho que seja a última. E aqui você está, então, na diretoria acadêmica. É uma diretoria, é uma nomeação pelo governador, né, por um mandato de 4 anos, podendo ser reconduzidas, mas é uma grande interrogação, né? Não sei, nem por eles, nem por mim. Mas eu estou no 2º ano dessa gestão. Então, quando eu fui convidada, é uma instituição totalmente à distância. O forte dela é graduação, mas graduação à distância. Ela atua em 5 cursos, licenciatura em pedagogia, matemática, engenharia de computação, engenharia de produção e gestão pública, numa parceria com a FATEC, do Centro Paula Souza, né? Então, esse é um projeto híbrido, tem uma parte deles e uma parte nossa. Entendi. Ela funciona aqui dentro porque nós estamos em São Paulo, né? Ela funciona no prédio do IPT, na USP, num espaço que eles nos forneceram, que é o térreo, disponibilizaram para a gente de um dos prédios, e lá funciona a sede, né? Ela atua só no estado de São Paulo, é credenciada pelo MEC, né, para o ensino à distância. Ela é uma instituição híbrida, porque ela responde para o MEC, para o credenciamento, para a EAD, mas os cursos de graduação se submetem, são regulados pelo Conselho Estadual, como as públicas, né? Como as públicas estaduais. Então, a gente tem que atender os dois. Então, agora, por exemplo, né, a gente está num grande impasse. Assim, o ENAD para as públicas estaduais é facultativo, né? Mas para o recredenciamento, eu não sei se é exigência. Então, a gente precisa fazer porque em 2020 passa por recredenciamento. E pode ser que essa seja uma exigência. Então, a gente atende os dois, né? Nesse momento, a gente tudo atende no Brasil, os dois. As coisas são... Você tem que... Então, o que mais? E você acha que... Como é que você vê o seu trabalho que você fazia lá, o trabalho que você faz aqui? Em termos de repercussão, em termos de possibilidade de ajudar mais o Brasil? Eu acho que para mim, todas as experiências são ricas, né? A gente sempre aprende. Está sempre aprendendo. Sempre aprende. Quer seja
pelas pessoas que cada vez são mais jovens, né? Que eu vou envelhecendo muito, as pessoas cada vez mais jovens. Onde eu estou hoje é um grupo extremamente jovem, o que é bom, né? Porque é um grupo bem vivo. Então, para mim, sempre são experiências, com certeza, né? A Unesp, né? Eu posso considerar um grupo ainda, eu não sei hoje, mas um grupo ainda bem elitizado, né, que eu convivi. Eram pessoas, mesmo na biologia, que a concorrência não era tanta quanto na engenharia, nas duas engenharias, na medicina, na veterinária, né, que a relação candidato-vaga era muito grande, então, claro, você acaba fazendo uma seleção mais afunilada, né? No IBB, não. Era um grupo, até eu diria, mais heterogêneo do ponto de vista socioeconômico, mas ainda muito privilegiado. Sim. Nas particulares, tanto na FMU, pela qual eu passei, como a Anhanguera, é uma população bem simples, que faz muitos... Claro, a Anhanguera tem uma medicina em Campo Grande, mas eu não estou falando, eu estou falando do grosso do atendimento que ela tem. Entendi. É de um pessoal que faz muito sacrifício para estudar, muito sacrifício para pagar e por tempo, por organização de vida, porque, né, tem tantas atribuições. Eu diria que sim. Agora, aqui na Univesp é muito louco, porque eu acho que a gente tem aqui a população universitária mais heterogênea, porque ela tem quase 50% de pessoas que fazem a segunda graduação. Tá. Sendo que a primeira, tem muita gente da Poli, tem médicos, tem gente que já fez GV como primeira graduação presencial. E fazem a segunda graduação por ou uma alternativa de trabalho, ou porque como alternativa de trabalho, porque percebe o mercado num movimento. Então, eu sou engenheiro civil, mas as construções estão em declínio. Então, eu pego produção, porque está mais ativa, e aí peço aproveitamento de estudos, enfim, né? Tem alguma possibilidade. Então, a gente tem quase 50% de pessoas que fazem a segunda graduação. Em contrapartida, a gente tem um 50% de pessoas que pararam há algum tempo, a faixa etária é de 25 anos, acima de 25, é raríssimo a gente ter pessoas mais jovens que fizeram ensino médio, não tiveram oportunidade financeira ou de tempo, de organização, né, de vida, e que estudaram, porque há uma seleção relativamente apertada, e conseguiram ingressar, porque é gratuito. É à distância e é gratuita, né? Então, tem duas variáveis que ajudam bastante quem, ou por problema econômico, ou por organização do seu tempo, não conseguiu cursar ensino superior anteriormente, né? Entendi. Então a gente tem e é curioso porque há muitos polos onde esses alunos se organizam para que quem tem mais experiência, quem já está formado, ajude. Eles fazem grupos de estudo, é bem interessante, né? Entendi. Uma cooperação entre pares, eles fazem isso com bastante frequência. É bem interessante. Que legal. E é outro mundo, né? É outro mundo, É lidar com professores, supervisores, mediadores, é uma estrutura totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Que acho que é quer dizer, é um recurso que a universidade vai ter que incorporar cada vez mais, ou não? Como que você vê? Então, o atual secretário
de Ensino Superior, o Baroni, ele criou uma comissão, ele criou e designou um grupo de pessoas para constituírem um trabalho, para fazerem um trabalho em cima de um documento que a última versão é de 2007, que se chama Referenciais de Qualidade para a Educação à Distância no Ensino Superior. Tá. Ele criou essa comissão e que eu faço parte. E teve uma reunião na semana passada, foi a primeira reunião na semana passada. E é um grupo bem heterogêneo, tem todas as associações representadas e mais um grupo que eles chamam de especialistas de educação. Eu estou nesse grupo, mas tem os grandes grupos lá, tem Laureate, Croton, tem CAPES, tem CNPq, a BMS, a NUP, os representantes das federais. É um grupo bem heterogêneo, né? E a CONAI está representada também, né, pelo Paulo Cardim. Então, é um grupo bem heterogêneo que vai usar a qualidade como premissa para trabalhar. Nós nos organizamos em subgrupos, cada um vai trabalhar num eixo do que se constituiria. Eu já vou responder o que você perguntou, é que eu estou preparando. Meu marido disse que eu vou desviando. Não, mas eu vou chegar na tua pergunta. É que eu estou explicando um debate que houve nessa reunião. Então, nós vamos trabalhar com eixos, todos eles que se referem à educação à distância, para uma premissa de qualidade. Só que, nas grandes discussões que foram realizadas nesse encontro presencial, saiu muito. Esquece, vamos falar de qualidade na educação superior. Isso vai ser misturado, não tem mais. Até o Oscar Hipólito, que é VP da Laureate, ele deu um exemplo que eu achei interessante. Ele disse assim, olha, o MEC quer regular e quer que no ensino presencial só 20% seja em EAD. E quer porque quer, porque quer, porque quer. Ok. Eu tenho um aluno que faz um curso de administração durante 3 anos no ensino à distância. E no 4º ano ele se transfere para o presencial. Ele ultrapassou os 20% e eu vou dar para ele o diploma do mesmo jeito. Então, tem algumas lógicas que precisam ser derrubadas, né? Mas, não sei, por enquanto a gente trabalha com o ensino à distância, podendo ter até no máximo 30% presencial e vice-versa, né? O presencial com 20%. São relativos, né? E que também as universidades... coisas para ser vista. E que também as públicas ainda são bem resistentes, né? Então, também tem isso, né? Eu acho que o dia que o brasileiro olhar um pouco mais para a qualidade das coisas, eu acho que a gente consegue avançar mais. Ele é muito mais preso a formatos do que a qualidade intrínseca das coisas. E isso atrapalha. Vou dar um exemplo para você. Nos Estados Unidos, quando o indivíduo vai fazer o relatório dele para a evolução na carreira, nas faculdades, nas universidades medianas, não estou falando das top, tá? Ontem, o indivíduo está na era da educação. Ok. Que metodologias você usou dentro da sua sala de aula? Eu usei metodologia tal, Tá, ok, mas isso não é exatamente o que eles querem saber. Qual é a pergunta deles? O que você inovou na metodologia que você usou? Então, assim, são referenciais diferentes que dão uma pegada diferente, né? E acho que essa discussão tem que ser vista. Nem na pública eu vejo isso, né? Nas particulares eu não tenho muito, mas os poucos contatos que eu tive, tem algumas que se diferenciam, mas talvez não sejam as grandes. Não, e as inovações em educação acontecem fora do pessoal da educação. São outras áreas que fazem, que são mais disruptivas do que a própria educação. Mas eu assisti há algum tempo, acho que tem 1 ano e pouco, um evento bem interessante que a Fundação Lehman promoveu em São Paulo. E eles trouxeram uma americana que falou de uma experiência
Eu não sei, eu não me lembro mais se era específica de um estado, se era de um grupo, mas era uma coisa muito inovadora. Era assim, o seu currículo, ele fica na nuvem, num acesso aberto. E você monta o seu currículo, que não precisa ser numa mesma instituição, numa mesma área, você vai compondo. Você frequenta uma disciplina aqui, você faz uma experiência de estágio aqui, você viaja e vai conhecer, sei lá, alguma coisa lá. Tarará. E é esse currículo que você monta que fica disponível para a sua empregabilidade. Então, eu não vou mais buscar alguém daquela instituição. Eu olho lá e digo, não, esse é o perfil que eu quero, né? Porque ele tem uma experiência nisso. De repente, a gente chega nisso. Eu já ouvi, eu ouvi essa história momento. Também, onde, na minha concepção, fica uma coisa assim, o jeito de ler, né? Nós vamos produzir células-tronco, que vão se diferenciar no tecido que precisa. Ah, tá. Você entendeu? Então, o indivíduo ele tem que ser uma célula totipotente, ou seja, que consiga ter várias habilidades, né? E o próprio indivíduo vai resolver isso, ou talvez tenha algum direcionamento, não sei. E parece que é isso mesmo, porque eu fico imaginando, vamos pegar do outro lado. Você tem uma empresa, um instituto, sabe o quê? E você precisa pegar pessoas. O que você quer? Né? Elas têm que... É lógico que a universidade pública é muito mais amarrada nos sistemas, né? Eu vejo a universidade pública amarrada, eu não conheço o outro lado, você pode me dizer. Eu estou indo agora... é tudo amarrado? Eu estou indo agora, em dezembro, conhecer uma instituição que tem na Foz do Iguaçu. Não sei se você já ouviu falar na Unimérica, do Rion. Já. Então, já tive algumas experiências. Com eles? Ah, é? Depois a gente conversa. Tá bom. Mas fale. Não, eu acho que eles romperam com um modelo tradicional de organização, né? Eles não têm série, eles trabalham por projetos, às vezes do curso, às vezes intercursos, não sei. Eu conheci a proposta apresentada pelo Rion. Claro que indo lá você vê outras coisas, né? Mas pelo menos é uma tentativa, né, de mudança. Eu acho que é isso, é o que está saindo atualmente, são alternativas, né? E você está bem nessa fronte, porque você está trabalhando aqui, quer dizer, que é uma alternativa também. É uma alternativa. E é uma alternativa bem de vanguarda. E que, usando tecnologia, tem que estar muito esperta, né? Porque qualquer coisa você já ficou para trás, né? Você já ficou para trás. Né? E você, da sua experiência com alunos, para a gente ir caminhando, como que você vê hoje a situação de lidar com o aluno? Sei que seu contato com o aluno hoje é diferente, é num outro sistema. Mas como que você vê os alunos da época antiga, de hoje, ou enfim, como que você vê isso no Brasil? Eu acho que é um grupo muito, muito, muito heterogêneo. Os alunos do ensino superior, muito heterogêneo, em qualquer lugar. Acho que ele é bem heterogêneo, né? Tem aquele aluno que está mais envolvido, que quer realmente ter uma formação sólida, que quer seguir carreira e pesquisar ou ir para o mercado, enfim. Tem aqueles que só querem o diploma e fazem tudo para isso. A gente vive pegando plágio. Depois, outro dia que eu descobri, né, tem um site que chama Passei Direto. Passei direto. Você põe a pergunta e ele responde, né? Passei direto. Chama exatamente Eu conhecia isso. um chamado Zé Moleza. Zé Moleza, então. Só que tem uns que vendem, esses são gratuitos, né? Então, pior ainda. E daí, quer dizer, eu acho que é um grupo bem heterogêneo, heterogêneo. Claro que eu acho que, na medida em que você democratiza o ensino superior, a heterogeneidade se amplia, né? Sim. Se amplia e você tem de tudo, né? Mas a pessoa vai ter que trabalhar com o mercado.
Às vezes o caminho que ele segue é não sei, né? E o mercado vai, dependendo da pessoa, você sabe até que dá às certo. vezes eu falava isso, né? Que você fica tão obcecado no querer pegar aluno colando, né? Eu falo, quer saber, eu acho que o mercado se encarrega. Porque você... O meu filho do meio, ele fez Direito no Largo São Francisco, fez um MBA na LSE em Londres, quer dizer, tem um super currículo, não precisa, teve que fazer prova escrita para entrar no primeiro emprego, teve que ser entrevistado, entendeu? Então, teve uma seleção, tudo bem, isso daí ajudou no desempenho, mas não foi suficiente. Ele fez a prova escrita e ele foi entrevistado. Logo, eles não querem mais ver. Logo, então, Ou mercado seja, de trabalho, eu acho. mesmo porque se o cara entrar e não der certo, o mercado vai se mexer ali, né? Não tem por onde. E é isso mesmo, tem que dar oportunidade para as pessoas. Acho que é isso, sim. Ok? Ok. Muito obrigada. Mais uma vez você, muito obrigada. Porque depois de tantos anos, né, lembrar de mim foi ótimo. Não, obrigada. Todo mundo foi importante para a instituição e que a gente tem acesso, a gente está tentando conversar. Obrigada. Obrigado, Cleide.